Alice Tavares, Alice, mandou. Vocês não mereciam sair para aquela desequilibrada da Ana P. Estrela mandou. Se anularam com a Thalira. Combinar votos não é errado. Pedro Raimundo mandou. Casal, vocês só saíram porque foram com 2 casais queridos e que precisavam votar pelo tombo do game. Faltou ter ido para cima da Gretchen. Acho que é um consenso aqui do chat. O André Luiz, que torcia muito por vocês, mandou. Gi Diego foi uma DR difícil com casais fortes na primeira semana. Espero que a amizade com Thalia e Rafa dure aqui fora. Beijos a todos, Selfie, Deza e membros. Ela falou assim pra mim que se ela saísse, pelo menos a única coisa boa era nossa amizade. E de verdade, a Gretchen falou da nossa amizade, que 9 dias não dava pra fazer amizade e, cara, com a Thalia foi muito, muito verdadeiro. Ai, que saudade dela. O que vocês se identificaram tanto neles? Porque pra mim eles são verdadeiros. Eles não ficavam forçando. Por isso que eles foram alvo na primeira semana. Porque eles não forçavam amizade com ninguém. A galera, o Vitão, pelo amor de Deus, o Vitão, ele forçava demais com a galera. Ele ficava ali, depois ia ali, depois um pouquinho ali. E aí, tipo assim, a galera toda sempre no grupinho, nananã, querendo se dar bem com todo mundo. E pra mim, a Thalia e o Rafa, eles eram verdadeiros. Eles foram votados por isso, porque eles não puxavam o saco da galera. Eles não ficavam puxando o saco da Gretchen, eles não ficavam puxando o saco do Cadu, porque o povo lá também puxa muito o saco do Cadu, o Eros também, que é muito engraçado, e acaba... Eu acho que eu acho. É que vocês não riem aqui? Não, tô só perguntando. Eu acho que não. Não, é uma pergunta sincera mesmo. Eu trabalhei com ele. Nossa, ele é sensacional. incrível, um coração Mas, gigante. Mas é que a Emily, por exemplo, ela fala que não gosta, que as brincadeiras dele incomodam. Mas ela é uma chata. Como que uma pessoa chata vai achar alguém engraçado? Quem é mais chato, o Everton ou ela? Ai, os dois, eles são um casal perfeito. Mas eu acho ela mais ainda. Ai, os dois assim, parecem... Mas, eu tenho um negócio do Vitão. Cara, a gente tá falando assim de pessoas verdadeiras e pessoas falsas. O Vitão mostrou que é uma pessoa muito falsa. Conveniente. Então vou até dar um spoiler. O vídeo que eu falei da madrugada, Foi ele. Ele cravou a sua saída, ele disse que ele sabe o motivo. Eu sabia. E talvez não, com certeza você vai se incomodar bastante com o motivo. A Thalira tava lá na frente e discordou. Daqui a pouco eu vou mostrar. Não vamos adiantar este tema. Ele é um falso, gente. Vocês têm perguntas? Ele é um muito falso. Eu Quem quer falei começar? pra você. Ai, eu não erro. Começa aí. Quem vai ser... Aí, a nossa craque de reality. Tudo bem? Olá. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre o que vocês disseram sobre a Gretchen. Que ontem na cabine eu assisti que vocês ficaram assustados com o que ela falou no depoimento. O que ela falou no depoimento foi antes dela se acertar com vocês. Foi na briga da carne e tudo mais. Foi antes dela se acertar com vocês. Depois que ela se acertou, inclusive na votação, vocês defenderam a Gretchen e não a Thalia. Vocês deram razão para o que a Gretchen falou do que a Thalia, porque a Thalia acusou a Gretchen de ter falado algumas coisas. A Gretchen, no ao vivo, falou para vocês, não foi assim que eu disse. Eu falei de amigos e não de pessoas falsas. Vocês, o que pareceu para a gente é que vocês estavam do lado da Gretchen e não da Thalia. E aí vocês disseram ontem que a Gretchen foi falsa. Eu não acho que ela foi falsa com vocês. Porque o que ela falou no depoimento foi na primeira semana. Depois que ela se acertou com vocês, ela não falou mais de vocês. Inclusive, ela estava torcendo para vocês voltar e para a Thalia sair. Vocês não acham que é a mesma coisa que vocês fizeram com o Domini, que você fez com o Domini? Porque você agora falou que gosta do Domini, que o Domini é legal, que ele tem um papo legal, mas por trás dele você chamou ele de machista. O que eu não discordo, mas você fez a mesma coisa. Não. Você fez por trás, você não falou pra ele. Porque o programa ele é editado, você não estava lá dentro, você não sabe como funciona. Mas eu vou te explicar mas agora. O que passou pra gente é que você não falou... Eu vi você conversando com ele, inclusive na edição passou até que você era psicóloga e tudo mais. Eu sou psicóloga? Não, a edição fez uma brincadeira, como se você fosse a psicóloga do Domini. De casal, sabe? Ah, sim. Foi na edição que passou, que parecia que você era psicóloga do Domini. Eles usaram até essa palavra. Só que o jeito que você falou com ele foi diferente do jeito que você falou por trás dele. Eu assisti tanto na edição de você conversando com ele, você dando toques, que eu acho importante, eu acho que tem que fazer isso mesmo, mas por trás você foi mais dura. Eu acho que entra na mesma coisa, que a Gretchen falou, ela falou pro Diego que ele era sem educação na cara dele. E depois, no depoimento, ela pegou um pouco mais pesado. É que o jogo é de casais. Então, se ela se posiciona dessa forma com o Diego e tá sorrindo pra mim,
é muito contraditório da mesma forma, porque ela ataca ele e foi lá pra piscina rindo, sorrindo, tipo assim, ela sabia que era o meu parceiro aí do jogo, e ela não chegou lá na piscina, ela começou a falar, não, porque a gente tinha uma brincadeira lá na casa que a gente falava quem pegava coisa era a Renata, e aí ela chegou lá fora e ficou, não, porque a Renata, porque não sei o quê, pegou não sei o quê, e começou a rir como se fosse leve. Então, eu senti um pouco... Quem é Renata, gente? Renata não é ninguém. É que a gente falava que fictício. quando acontecia alguma Falei, oxe, coisa... é mulher de quem? Que eu me porque- perdi, é tanto Não. nome, é tanta É porque gente. o Júnior... Quem é Júnior? É os Bilus lá, da Fran. Ah, o nome dele é Júnior. o nome dele é Júnior. Tá. Pra mim ele é Bilu. Teve na primeira DR lá no ao vivo, ele chamou a Rafa de Renata. E aí, E a aí gente todo ficou mundo brincando usou esse que Renata, tipo que- era uma pessoa que E Rafa? pegava as coisas da geladeira Ah, Rafa. e tal. Rafa Brito. A casa tem medo da Gretchen ou é a Gretchen que coloca medo na casa? Eu acho que é a casa que tem medo da Gretchen porque ela tenta fazer uns shows lá, mas... A galera, até do próprio Vitão, né, que no momento da carne, ele estava comigo, e ele presenciou, e ele me isqueirou na hora. Ele falou assim, ó, se fosse eu pegaria de novo. Ele falou isso, falou assim, as máscaras estão caindo aqui, agora a gente começa Não, a ver ele quem é um é quem. falso. Ele falou pra mim isso, e depois ele falou assim, não tem nome nas coisas, não tem como saber de quem é, então foda-se. Tipo assim, desculpa até o palavrão. E ele falou tudo isso pra mim. E sabe quem puxou a reunião depois de condomínio? Foi ele e a Gretchen. É por isso que a gente não Tá conseguia entendendo? entender, sabe? É um falso. Aí eu também falei eu pra distanciei Gi... dele depois disso. Tipo assim, até depois que ele deu o poder. Quando ele deu as bolinhas do poder pra Gretchen e pro Wesley, foi ali que eu falei, chega. Tipo assim, eu gostava muito dele, de verdade, gostava. Mas depois que ele fez isso, depois de ter metido o pau na Gretchen, falando que a máscara dela tinha caído, depois de isqueirar e falar que faria de novo se fosse ele, entendeu? Tipo assim, depois estava combinando reunião com ela de condomínio, puxando a reunião. Pô, hipocrisia total, entendeu? Tipo assim, falou uma coisa depois. E eu falei pra Giovana, a gente não. Mas é que a gente porque saiu eles querem cedo. muito ficar- Mas eu ia colocar isso, né? Eu tava só esperando de ter um embate com o Vitão, né? Exatamente pra colocar ele exatamente nessa posição. Calma que acho que esse ranço vai piorar um pouquinho com o que você vai assistir daqui a pouco. Antes eu queria um bloco de perguntas aqui, ó, chat, muito obrigado pelas perguntas que vocês estão mandando. Quem não deu like ainda, por favor, dê o like, se inscreva no canal Eu aqui, não que a gente tem acredito, programa ele é toda um- segunda, quarta e Ele é sexta, muito fácil, ao meio-dia. eu sabia. Pode mandar sua pergunta aqui, Deza vai falei ler. pra você? Solta a braba, Deza. A Desde Monique, o ela só fez um começo. comentário pra eu já ler aqui, ó. A esposa do Radamés falando que a Jaque, campeã da Fazenda, coitada, casal lindo, só faltou se impor mais. Pensei que seriam um outro Breteus. E aí a Francislane Silveira mandou, a Gretchen esteve no programa do Tom e disse que não estava lá por dinheiro. Se vocês na casa perceberam isso, por que não falaram? Vocês ficaram muito recuados. Como assim? Ela falou que Que não não foi tava pra ali pelo ela, dinheiro. ela não tava pro gênero, ela falou, a gente podia ter batido nisso. Assim como até o próprio falso do Vitão bateu no Neguinho, né, que falou que ia desistir, ele falou, meu voto vai ser em você. Porque você quer desistir, você não tá aqui pra Exatamente, não sei o quê. então, Aí pra assim- Gretchen, ninguém tem coragem de Pois é, falar nem nada. vocês tiveram, nem a Puta gente. que pariu, mas é porque eu juro que eu só não tive coragem, porque quando eu conversei com o Diego, ele falou assim pra mim, ele falou, amor, você para de tomar esse leite, não vamos brigar por causa de comida. O leite, quando ele me puxou assim, né, na sala, ele falou, não fala nada. Aí a gente foi pro negócio da Aurora, lá no Dia das Mães. Quando a gente voltou, a gente foi pra barraca. E eu falei pra ele, eu tô com esse negócio agoniado no E a coração. gente decidiu de falar isso no ao Não, vivo. deixa eu terminar de falar rapidinho. Aí eu falei, tô com esse negócio no coração agoniado. Aí ele falou assim, mas eu nunca vi você tomando esse leite. É porque é um leite caro, eu realmente não tomo, mas eu prefiro esse leite até pro estômago, tudo. Ele é perfeito, o leite de aveia. Quanto custa uma caixinha dessa? Custa uns 20 e poucos reais uma caixinha. Tipo, é muito mais caro. Rapaz. É muito caro. E aí, quando ele falou pra mim, mas você nem toma esse leite lá fora, eu falei, caralho. Ó, o Italo Virgílio mandou, se tiver repescagem, meu voto é de vocês. Quem mais que o chat O está Renan era perguntando? Manda, Concordo. gente, que eu vou tomar todo aquele leite de aveia. Eu quero que se dane. Eu tô com ódio. E eu tô vou falando comer sério. toda a carne também, não vai ter É comida isso. lá Não, mais. nossa Ah, senhora. perfeito.